A graça e a paz, amém, irmãos? Vamos ler em Gênesis, no capítulo 17, verso 9. Gostaria de continuar falando o que temos já falado nas duas últimas reuniões, onde estamos mostrando o que significou o fato de Abraão gerar Ismael. Vamos então relembrar alguns princípios que nós já vimos aqui, não é? Para Deus, tão importante quanto o que você faz é com qual força você faz. Se nós fazemos algo na nossa força, isso é Ismael. Se nós fazemos algo na dependência de Deus, dependendo dele em oração, isso é Isaac. Deus só aceita Isaac, Deus rejeita Ismael. A carne é algo muito sério, produz consequências. Depois que Abraão gerou Ismael, Deus ficou 13 anos sem falar com ele. Isso significa que aqueles que estão na carne não conseguem ter comunhão com Deus. E estar na carne não significa estar no roubo, na prostituição ou afastado da comunhão da igreja. Estar na carne é estar vivendo segundo o seu próprio entendimento, na sua força humana. Isso é carne. Por isso, quando o Senhor apareceu para ele, disse: eu sou Abraão, o El Shaddai, anda na minha presença. Anda na minha presença e você vai ser perfeito. Deus esperou 13 anos até que a carne de Abraão fosse amortecida. O que é isso? Deus espera que nós cheguemos no fundo do poço. Deus só pode agir na hora que você chega no fundo do poço. Enquanto você mesmo está tentando fazer, Deus não pode fazer. Enquanto você está se esperneando, tentando resolver o problema, arrumar a casa, Deus não pode fazer. Na hora que você fala, e nós não gostamos nunca de falar isso, mas na hora que nós assumimos: Deus, cheguei no fim, não dou conta, não sei mais o que fazer, não tenho mais nada para fazer. Nessa hora você pode achar que é o fim da picada, mas na verdade é o começo de Deus. Digo, o começo de Deus é o meu fim. Então quer que Deus comece logo? Então termina logo. Termina logo. Quanto entendem o que eu estou dizendo? Digo, o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Qual fraqueza? Daquele que diz: Deus, eu desisto. De mim eu não dou conta mais de mudar meu temperamento. Já tentei de todo jeito, mas não consigo mais. Aí Deus pode fazer. E Deus faz sem você perceber. Porque a maneira como Deus nos transforma é de uma maneira tão suave e sutil que nós não percebemos. Entende o que eu estou dizendo, meus irmãos? Se a sua mudança é porque você está se esforçando muito para mudar, toma cuidado com isso. Isso pode ser carne. Se você está tendo que se controlar o tempo inteiro para não esganar o seu vizinho, isso não é a vitória de Deus. Porque a vitória de Deus não é conquistada na minha força. A vitória de Deus me é dada gratuitamente na graça de Deus. Diga, a verdadeira vitória não é conquistada, mas me é dada. A sua vitória foi Deus que deu para você, ou você que suou a camisa para ter? Se suou a camisa para ter, não é a vitória de Deus. É carne, é Ismael. Deus não aceita. Não tem valor nenhum. E com o passar do tempo você vai ver que aquilo passa, perde-se. Mas a mudança que Deus produz, entra ano e sai ano, e você não consegue voltar ao seu que era antes. Uma vez que Deus muda você, você nunca pode mais ser como era antes. Não tem mais jeito. O diabo até tenta tentar você, seduzir você, mas você não pode viver mais como vivia antes, porque Deus mudou você. A semente dele entrou dentro de você e você foi transformado. Amém, meus irmãos? Agora, Deus mandou Abraão fazer uma coisa muito séria, depois de tudo que eu falei para os irmãos. Depois de se apresentar para Abraão como El Shaddai, depois de mandar ele ser perfeito, Deus diz no verso 9: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo, nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança.
Circuncisão, portanto, era algo muito sério. Ela tinha algumas características. Primeiro, circuncisão é algo que é feito somente em macho. Porque ele é feito aonde? No pênis. Circuncisão era cortar um pedacinho da pele que recobre o pênis. Somente no macho. As mulheres não eram circuncidadas, né? Não teria sentido. Então preste atenção. Por que era só no macho? Pelo seguinte. Porque na Bíblia, a vida masculina tem um significado. E a vida feminina tem um outro significado. Na Bíblia, a vida masculina significa o quê? Liderança, encabeçamento, força, poder. É isso que significa a vida masculina. E na Bíblia, só Deus é masculino, totalmente. Só Deus tem liderança, só Deus é o cabeça, só Deus tem poder. E a mulher na Bíblia significa o quê? Dependência, submissão, fragilidade, tem que ser protegida, guardada e conduzida. É isso que significa a vida feminina na Bíblia. É por isso que quando Jesus veio, nós lemos na última reunião, ele falou: eu nada posso fazer de mim mesmo. Ele assumiu a posição de vida feminina. O pai é o cabeça. Aí Deus pode usar. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí Deus pode usar. Deus falou, todo macho tinha que ser cortado. Porque o órgão sexual masculino, em todas as culturas, de todas as épocas, o fálus simboliza o quê? Poder. Simboliza força, capacidade, liderança. É muito normal essas questões ligadas ao órgão sexual masculino. E Deus falou, você vai circuncidar, você vai cortar. Em outras palavras, todo aquele que diz ter força, ele vai cortar a sua força, para que eu seja a única força no meio do meu povo. É isso que está dizendo. Todo aquele que anda pela vida masculina vai ter que se quebrantar. Tem que ser circuncidado. Você entende o que eu estou dizendo? Estou complicando muito, irmãos? Agora, no Novo Testamento, Paulo explica melhor. Vamos ler isso no Novo Testamento? Abre lá em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Olha o que diz no verso 11. Não, 12. Colossenses 2. O 11 mesmo. Olha aqui, vamos ler juntos? Colossenses 2, vamos ler? Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de... O que é a circuncisão de Cristo? É arrancar fora a carne. O que Deus tinha em mente quando mandou cortar o prepúcio? Deus tinha em mente o seguinte: você vai cortar a sua força humana, sua habilidade humana, sua capacidade humana, sua liderança humana. Você vai cortar isso e vai deixar que eu seja a sua força, eu seja a sua habilidade, eu vou ter a suficiência para você, eu vou conduzir, vou liderar você. É isso que é circuncisão. Hoje nós também temos de ser circuncidados. Diga, eu estou em Cristo. Diga, porque eu estou em Cristo, a minha carne deve ser removida, para que a vida do Espírito se manifeste. Quanto entendeu o que eu estou dizendo? Essa é a circuncisão do Novo Testamento. Não é? Paulo está dizendo aqui que é uma circuncisão que é remover a carne. Vamos voltar lá para Gênesis. Vamos entender mais. Então, primeira coisa, o que significa circuncisão? Circuncisão era para remover a força da vida masculina. Segundo, circuncisão é para remover a carne, a força do homem independente de Deus. Terceira coisa, a circuncisão deveria acontecer no 8º dia. Olha o que diz no verso 12: o que tem 8 dias será circuncidado. Diga, 8º dia. O que significa o 8º na Bíblia? Na Bíblia, o número 8 significa um novo começo. Também significa ressurreição. Por quê? Que dia que Jesus ressuscitou? Que dia que foi? Mas que dia que foi? Foi segunda, terça, quarta, quinta? Domingo. Jesus ressuscitou no domingo.
Domingo, ele é ou o primeiro dia ou o oitavo, depende de como você está olhando. Por um lado, a ressurreição, ela é o oitavo dia. Por quê? Porque Deus fez todas as coisas e no oitavo dia o Senhor se levantou para um novo começo. Por outro lado, o oitavo dia é o primeiro dia da semana, porque nos fala agora que temos uma nova vida em Cristo. A circuncisão tinha que ser no oitavo dia. Por quê, meus irmãos? Porque circuncisão significa morte e ressurreição. Circuncisão significa: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que hoje vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga: não mais eu, mas Cristo. É isso que significa o oitavo dia, vida de ressurreição. O que é vida de ressurreição? Eu não quero simplesmente falar para você um monte de terminologia interessante, teologicamente bonita. Tem que ser aplicável na sua vida prática, não é? O que é ressurreição? Ressurreição é quando algo passa pela morte e então se levanta novamente. Entende o que eu estou dizendo? Deus só aceita aquilo que é circuncidado. Ou seja, Deus só aceita aquilo que morreu e ressuscitou. Vou explicar para você isso com exemplos práticos. O Walter era um sujeito muito bonzinho. Essa ilustração você me gosta de citar porque é fácil de você entender. Quando ele era pequeno, a mãe dele dizia: o Walter é um menino tão bonzinho, nunca precisou de apanhar. Já ouviram isso aqui? Alguém aqui ouve isso da sua mãe ou do seu pai? Nunca precisou de apanhar? Nunca. Nunca precisou de apanhar? Nunca. Nunca apanhou? O irmão também nunca apanhou? Nunca. Eu não sei se sua mãe e seu pai são negligentes ou você realmente é maravilhoso. Espero que seja o segundo caso. Presta atenção. O Walter, ele era muito bonzinho. A mãe dele dizia, o pai dele: ele não tem que apanhar não, ele é bonzinho demais. Aí ele foi estudar aos 7 anos, a professora dizia: mas que menino bonzinho, nunca vi um menino tão bonzinho quanto esse. Entrou no ginásio, os colegas diziam: mas ele é bonzinho demais, esse Walter é um bom sujeito, é um bom camarada. Entrou para o trabalho, os colegas diziam: ele é bonzinho. Chegou no exército, ele é muito bonzinho. Até que um dia ele converteu. Aí o Júlio falou para ele: Walter, te conheço há muitos anos, você converteu, que bom, né? Deus já fez muito da sua vida, você já é tão bonzinho, né? Nem vai ter que preocupar muito. Mas agora ele converteu. E isso é um problema para ele, num certo aspecto. Por quê? Porque Deus não aceita nada que é da carne. O que é da carne? Diga: da carne é tudo aquilo que eu nasci com ele. Se você nasceu com algo, é da carne. Ninguém nasce com as coisas do Espírito. A única exceção foi João Batista e Jesus, já foram cheios do Espírito desde o ventre. Caso contrário, meu querido, o que você nasce com ele é carne. E alguém fala: pastor, mas alguém pode nascer bonzinho? Pode ou não pode, irmãos? Já encontrou aquelas crianças pacienciosas? Já encontrou alguém assim? E aquelas meninas amorosas? Já encontrou alguma assim? Desde pequenininha amorosa com o pai, com a mãe. Quem já encontrou alguém assim? Isso existe? Existe. É real. Agora eu pergunto para você: isso é carne ou é espírito? Carne. Deus não aceita. Mas pastor, ele é tão bonzinho, pastor. É bonzinho, mas Deus está em guerra com a bondade dele. Por quê? Essa bondade dele vai ter que morrer. E no terceiro dia vai ter que ressuscitar. Isso é circuncisão. A bondade dele vai ter que morrer. O que Deus vai fazer com ele então? Deus vai espremer até sair toda a bondade da carne dele. Não vai sobrar nada. Eu tenho dó dos bonzinhos quando convertem. Porque Deus põe um chefe na vida dele. Deus põe uma esposa na vida dele. Deus põe um amigo, um vizinho. Deus vai colocar alguém na cola dele. E ele pensa que é o diabo, ele repreende os demônios do inferno inteiro. E não acontece nada. E a bondade só vai diminuindo. Olha, está chegando no limite. Eu estou chegando no limite. Eu não estou dando conta mais. Olha essa maneira comigo que eu estou chegando no meu limite. Aí Deus fala: tá bom, está quase chegando lá.
Até que Deus dá a atacada final e ele estoura. Aí a mãe dele fala: Walter, o que essa religião fez com você, Walter? Você era tão bonzinho, foi só virar crente, olha o que virou quando você... Walter! E o Walter segurando com um beijo tremendo assim, para não falar nada, porque ele é bonzinho. E a mulher dele fala: Walter, você não é o homem que eu casei com ele, Walter, você era bonzinho quando eu casei com você. E o Walter encontra um colega dele de antigo e fala: Walter, você mudou demais, Walter, o que foi? E ele fica acusado, ele fala: eu não sou um crente, minha tigela, eu não valho nada. Quando eu não era crente, é mais testemunho que tem agora. Agora tudo está contra mim, a coisa está azedou, tudo ficou ruim. E alguém fala: isso é do diabo, meus irmãos. Pasmem, isso é de Deus. Isso é que é duro. Isso é que é duro. Porque Deus não está nem aí porque você pensa sua opinião. Deus ama o Walter. E Deus falou: eu vou arrancar de você esse câncer, esse vírus maligno da carne. Alguns têm carne de prostituição, outros têm carne de falsa humildade, falsa bondade, falso amor. Deus vai ter que arrancar. E aí, o Walter vai orar um dia e ele fala: Deus, eu não dou conta de ser bonzinho. Tenho tentado a minha vida inteira, mas já estou com 1000 tiques nervoso. Meu olho pula, minha boca pula, já estou quase pulando andando na rua. Eu não aguento mais. Aí o Walter põe a boca no pó, chora, chora, chora. E na hora que ele levanta, é um novo homem. O que aconteceu lá embaixo? A bondade dele morreu. Na hora que ele levanta, ele fala: eu não sou bonzinho. Aí ele fala: Deus, se a tua bondade não aparecer em mim, eu concluí que eu não sou. Aí ele teve uma experiência de circuncisão. Isso, a bondade que ele vai ter agora é uma bondade da carne, meus irmãos. É uma bondade fruto de oração. Aí ele encontra com a mulher dele. A mulher dele é uma jararaca, só uma ilustração, hein, Val? Aí o Walter começa a orar: Deus, ajuda-me, dá-me força. Deus, eu quero meter a mão na cara dela, mas me ajuda, Jesus. Você pode achar estranho, mas essa é a oração de alguém que vai andar no Espírito. É a oração de alguém que está em crise por dentro. Deus, me falta algo, me enche de ti, tu és a bondade. Sabe o que o Espírito vai fazer? O Espírito vai encher ele de uma bondade tal, que ele vai ter uma tolerância, que todos dirão: puxa, mas o que aconteceu com você? Vão achar que você ficou meio bobo, está meio pasmado, ô Walter. Não, é que a bondade de Deus entrou em mim. Você pode até tentar me tirar a paciência, não consegue mais. Tenta para você ver, não consegue. Porque a minha paciência agora não é minha, é de Deus. A velha paciência morreu. A que existe agora é fruto de ressurreição. Quantos entendem o que é ressurreição aqui agora? Pergunto a você: na sua vida, as suas virtudes, os seus dons, o seu ministério, o seu trabalho, ele vem de ressurreição ou ainda é da velha vida? Você é líder de célula. A sua liderança é a liderança porque você é líder desde pequeno? Já encontrou líderes desde pequeno? Desde pequeno é líder lá no jardim de infância, é líder lá no meio lá do primário, é líder na bagunça, é líder em jogar aviãozinho, papelzinho na professora, depois ele vira um líder estudantil, faz greve, ele é um líder, o cara é um líder. Aí ele converte aqui na igreja e fala: aqui todo mundo é ministro. Ele fala: eu já sou, nasci líder. Já encontrou alguém assim? Aí alguém fala: e aqui todo mundo aqui tem que ser líder. Ele fala: onde é que eu começo? Tem que fazer o cursão. Tá bom, eu faço cursão, mas é daqui para colar. Ele vai para a célula, ele é falante. O líder fala: gente, é ele, o Júlio. O Júlio é líder, vamos colocar ele para liderar. O Júlio fala: põe mesmo, você vai arrebentar esse negócio aqui. Já encontrou alguém assim? É maravilhoso. Aí Deus olha e fala: eu estou em inimizade com essa liderança. Essa liderança, ele nasceu com ela. Se ele nasceu com ela, é o que, meus irmãos? Não fala com mais firmeza, é o que? Fala igual goiano: carne. Ele nasceu com essa liderança. O que vai acontecer com ele, meus irmãos? Deus fala: tá bom, quer liderar uma célula? Vou te dar uma boa para você. Onde você quer liderar, Júlio? O Júlio fala: eu qualquer lugar, eu sou assim, onde eu chego eu arrebento, eu apronto, e o diabo que corre. E todo mundo fala: esse cara vai arrebentar. Ele começa a liderar a célula. Aí Deus começa a frustrar ele. Ele vai pregar, não dá conta de pregar. O povo começa a não gostar dele. O povo dá um trabalho para ele que ele não sabe o que ele faz.
Ele fica desentendido, agoniado, e aquilo vira um fardo para ele. Ele fala: já liderei greve, piqueteiro, mas eu não aguento esses crentes. Aí ele fala: pastor, descobri que eu não tenho dom de liderança. Eu falo: tem sim, irmão, você tem sim. O problema não é o dom. O problema é o seguinte: você está chegando no fim da linha do velho homem. É o fim da linha da carne. Enquanto ele não falar assim para Deus: Deus, eu não dou conta de liderar. Descobri isso, que eu não dou conta de liderar. Aí Deus fala: morreu a liderança dele. Aí ele fala: Deus, dá-me a tua liderança agora. Deus fala: com todo prazer, meu filho. E injeta nele a dose da liderança celestial. Aí ele passa a ser um líder abençoado. Sabe por quê? Porque a liderança dele não é mais da carne. É uma liderança fruto de ressurreição. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A vida cristã é vivida onde? Em ressurreição. Ressurreição. Ou seja, tem que cortar, tem que arrancar a carne. E é no 8º dia. É isso que significa ressurreição. É um princípio básico. Você me ouvirá falando disso muitas vezes, porque a Bíblia, ela é reincidente nesse tema. Repete muitas vezes, porque é básico. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você está compreendendo mesmo o que eu estou dizendo? Como é que é a sua vida? Você tem passado pela morte e ressuscitou? Você está em novidade de vida? Ou ainda está cheio de coisa da carne ainda? Inteligência da carne, habilidade da carne, humildade da carne, mansidão da carne. Não confunda gentileza humana com a mansidão do Espírito. Não confunda boa educação humana com a humildade de Deus no Espírito. São coisas completamente diferentes. Tem origens diferentes. Entende o que eu estou dizendo? Talvez você, que não tem discernimento ainda, você não consegue identificar. Mas uma coisa é certa, meu querido: quem já foi tratado na sua carne, ele enxerga a carne do outro. Esse é o fato. Quem não foi tratado ainda, também não enxerga no outro. Não vê. Por isso que pastores têm que ser homens experimentados, que já foram tratados por Deus em muitas áreas, para que eles possam ajudar os demais. Porque eu só posso ajudar o meu irmão naquilo que eu já fui tratado. Eu só posso ver aquilo que eu mesmo já vi em mim. Como é que eu posso ver em você se eu não vi em mim antes? E esse princípio é interessante, como ele se aplica até na psicologia. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, né, tinha uns alunos que eles gostavam de dizer assim: não, porque eu conheço um homossexual só de bater o olho. Eu sei quem é. Ninguém fica enrustido comigo não, porque se eu bater o olho eu sei quem é. E um dia uma professora chegou na aula, mas ela deu uma cacetada. E ela falou: olha, só sente o cheiro do outro quem tem o próprio cheiro. Só vê no outro o que você tem em você mesmo. Se você identifica na hora, é porque você também tem. Alguém conhece homossexual só de ver aqui? Ninguém, né? Eu só conheço travesti, esse mesmo, olha lá. Ele tem que dar uma mancada, caso contrário vão achar que é mulher. Não é verdade? Mas presta atenção. Esse mesmo princípio vale na vida espiritual. Para Deus poder usar você, você tem que ser tratado antes. Se você não foi tratado numa área, como é que você espera poder ser útil para tratar na vida do irmão? Agora, a gente já foi tratado quando a gente vê alguém que acabou de converter, carne viva. É maravilhoso ver um novo convertido. Eu estou assim tão encantado, nossa igreja está tão cheia de novo convertido, mas é tanta carne. É tanta carne. Carne boa e carne ruim, tem de tudo, né? A carne ruim é que eles aprontam todas, né? Fica nervoso, é estacionar, o outro carro encosta nele, levanta, quer ir nos tapa, mas é tudo convertido. É porque ainda tem a carne ruim. Já estão em crise, porque novo convertido só fica em crise com isso. Ele não quer agora é roubar, prostituir, ele não quer agora essas coisas feias, não é verdade? Mas a gente fica vendo quando Deus começar a arrancar aquelas coisas aparentemente boas da carne, né? Tem uns irmãozinhos que chegam para mim, eu morro de rir, eu acho bom demais, eu não falo nada, deixa Deus fazer, não sou eu que faço, eu não mudo ninguém, é ou não é, meus irmãos? É igual as minhas filhas, eu fico vendo elas tão infantis, mas eu não fico querendo que ela fique adulta na marra. Então chega aquele novinho para mim, ele fala: pastor, lá na minha célula agora eu estou abafando. Quando eu chego que eu vou compartilhar a Bíblia, ninguém fala mais nada, porque eu arrebento. Eu olho e falei: é uma maravilha. Quando começar a quebradeira,
Quando começar a quebradeira, eu quero estar por perto para ver. Entende? Que aí inverte, não é? Porque tem gente que se esconde, na verdade. Ele não fala. Esses são os que menos crescem. Quem mais cresce são os Pedros. Os Pedrões é que crescem. Abre, fala, mostra tudo. Todo mundo sabe que ele é o Pedro mesmo. Mas aquele enrustido, o carnal enrustido, é o pior de todos. Nunca dá bandeira, sempre caladinho, no cantinho, morrendo de medo de dar uma gafe. Esse não cresce, dá a gafe logo. Pisa na bola logo, melhor para você. Pastor, mas você é pastor mesmo, dando um conselho desse? Sério. Sabe, quanto mais sincero e transparente você for com você mesmo e com Deus, mais rápido você vai crescer. Quanto mais você fica se reprimindo, se segurando, se escondendo, com medo de alguém ver algo errado em você, pior para você. Pior. Eu chamo esse de crente panela de pressão. Ele vai engolindo, 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 engolindo. Mas no dia que estourar, todo mundo fala, nossa, o que aconteceu com ele? Parecia que ele era tão espiritual. Então fica pior. Porque Deus também faz para o nosso bem. Então o melhor é essa honestidade. Não estou estimulando ninguém aqui a pecar, nem a fazer mal para ninguém. Estimulo você a entrar em contato consigo mesmo e ser honesto com Deus. Falar, Deus, o que eu sinto é isso. O que está indo no meu coração é isso. Mas trata na minha vida. Molda-me segundo o teu caráter. Circuncida o meu coração. Para finalizar, o texto diz que aquele que não fosse circuncidado tinha que ser eliminado. O que significa isso? Não podemos ter comunhão com Deus na carne. Aqueles que estão na carne estão fora da aliança, estão agindo fora da graça. E o que é pior, vivendo de uma maneira como escravos, sem desfrutar da abundância da graça de Deus. A circuncisão da carne não é opcional, tá certo? E outra coisa, pastor, como é que eu sei que quando o crente é carnal? Vou encerrar falando isso para você. O crente carnal, ele não sabe o que é carnal. O carnal é aquele que você fala assim, irmão, você tá na carne. Ele fala, na carne está sua avó, rapaz. Vou te mostrar o que é carne agora mesmo. Esse é o carnal. O espiritual é o seguinte, você fala para ele, irmão, mas você está tão maduro. Ele fala, bata na sua boca, irmão. Maduro eu? Quem sou eu? Que Deus nem ouça o que você está falando. Esse é o espiritual. O espiritual é aquele que já descobriu a sua carne. O carnal é aquele que não se enxerga. Esse é que é o carnal. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Que o Senhor abra os seus olhos. Quantos querem ter os olhos abertos aqui? Põe a sua mão assim nos seus olhos. Deixa eu orar pelos seus olhos. Diga, Espírito Santo, tira toda a venda dos meus olhos. Diga que eu possa ver na ótica do Senhor a minha carne. Livra-me de toda miopia e de toda cegueira. Diga, eu quero crescer. Abre os meus olhos. Dá-me revelação. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Deus possa abençoar os irmãos.